cara, e por que as pessoas falam que esse bagulho aqui é como se fosse um pecado capital, assim, dentro da nossa sociedade? Eu não tô falando, eu tô pegando um termo, obviamente, ali mais cristão, né? Mas mesmo quem não é cristão, algo assim, meio que acho que deve entender o que eu estou falando, de que é meio que tratado como um pecado gigantesco, assim, um erro que você é uma criatura suja por sentir inveja, ou inferior por sentir inveja. É porque a gente acabou generalizando, porque tem um tipo de inveja que pode acabar sendo disfuncional. E qual que é o ponto que faz essa inveja, ou os pontos que fazem essa inveja ser disfuncional? Bem, primeiro que, infelizmente, às vezes pode ser porque a gente está em um ambiente muito complicado. E aí eu não diria que é de nossa responsabilidade. Ela vai estar sendo disfuncional, ela vai fazer mais mal do que bem, porém é muito difícil de se livrar desse tipo de inveja. Tá? Que é situações em que a gente percebe uma coisa que o outro tem e a gente não tem, ou várias coisas que os outros têm e que nós não temos, mas nós estamos em uma realidade que, devido às condições materiais, e por materiais eu estou usando o termo filosófico do material, né, que são as condições da nossa realidade concreta, tá? É, nós jamais conseguiremos, ou será muito difícil, quase impossível alcançar aquilo. Em situações em que o jogo basicamente está roubado contra nós, né, the game was rigged from the start, vamos dizer assim, né? Cara, é muito doloroso sentir essa inveja, porque é uma inveja que nós sentimos, nós sabemos que a vida poderia ser melhor para nós se nós tivéssemos aquilo, mas a gente vai estar nadando contra a correnteza porque a gente não vai conseguir. Isso é foda, isso é difícil de lidar. E assim, o máximo que a gente pode fazer para lidar com esse tipo de situação, que simplesmente vai ser um carrapato, não é nem uma pulga atrás da nossa orelha, quem sabe pelo restante da nossa vida, é tentar realizar algumas reestruturações cognitivas ou tentar ver algumas formas de ver a vida de uma maneira que a gente consiga tentar valorizar um pouco mais o que a gente tem, valorizar a vida sem aquelas coisas. Mas convenhamos que é uma coisa triste de se falar. É uma coisa que eu não gostaria de estar falando. Eu gostaria que a situação fosse diferente. Porém, às vezes é o que dá para fazer, porque às vezes a resolução disso não está em nossas mãos. Infelizmente, foi uma conversa muito parecida com quando a gente falou do medo e da ansiedade. Que se a gente está em um ambiente extremamente hostil, extremamente agressivo, que faça a gente ficar sentindo medo e ansiedade o tempo inteiro, às vezes é o que dá para sentir naquela situação. Às vezes não tem o que a gente consiga fazer para mudar aquilo, porque a nossa leitura está correta, mas a gente está sentindo e não tem o que fazer para melhorar o medo, não tem o que fazer para melhorar a ansiedade. A gente pode tentar melhorar uma coisa ou outra, mas mesmo com um psicólogo, mesmo às vezes com um psiquiatra, vai ser sempre nadando contra a correnteza. Então, nesse ponto, eu infelizmente preciso admitir isso. Existe um componente da nossa realidade concreta, okay? Da nossa realidade material aqui, né? Material, histórico, dialética, né? E aqui a gente tem esse primeiro ponto. Porém, não é a única situação que faz a nossa inveja ser disfuncional. E a outra situação que eu quero trazer, ou na verdade as outras duas situações que eu quero trazer, talvez três, porque uma quase se divide em duas, são coisas que a gente pode controlar muito mais. Às vezes até com a ajuda de psicólogo para dar um apoio. Uma delas é quando a gente de maneira parecida com a insegurança, a gente olha para a inveja e não faz porcaria nenhuma com a inveja. E fica sentindo a inveja, fica refestelando na inveja, chafurdando na inveja, né? E aquela coisa, né? Tipo, fica cobiçando o que o outro quer, o outro tem e se fosse eu, não sei o quê. Só que daí a gente não faz aquela leitura, né, de por que que eu quero isso, como eu posso fazer alguma coisa para conseguir isso, né? Mesmo que seja possível, vamos dizer que é possível fazer alguma coisa. Daí a gente fica só tendo inveja e não faz nada, aí fica meio complicado, daí aí a inveja vai ficar de infinito, mas eu não vou me repetir muito porque é meio que a mesma coisa da insegurança aqui, né? Se a gente não faz nada com isso, vai ficar para sempre sendo um negócio que vai tolher a gente, né? É, agora tem uma outra coisa que pode acontecer também que parte de uma leitura errada. Tá? Uma leitura errada em dois sentidos diferentes. Em um primeiro sentido, é quando a gente tem uma inveja tão grande
das coisas que o outro tem, que a gente acaba cometendo o erro de se conscientizar demais das coisas do outro e deixamos de valorizar as coisas que nós temos. Parece, mas não é a situação anterior, tá? A situação anterior que eu estava falando é quando você jamais ou quase que nunca vai conseguir aquela coisa que o outro tem e vai ficar eternamente travado. Aí é um outro esquema. Mas mesmo em situações em que a gente pode alcançar o que o outro tem, a gente às vezes se foca tanto em buscar o que os outros têm, e mesmo que a gente vá avançando nisso, a gente deixa de valorizar aquilo que a gente já conquistou. Isso é perigoso, porque aí a gente vai estar amplificando desnecessariamente a sensação de vazio que a gente tem. E a gente acaba correndo o risco de entrar em um looping de busca por conquistar coisas que a gente não tem, que pode ser insustentável, que pode envolver muitos sacrifícios e pode ser muito difícil de fazer uma manutenção disso a médio e a longo prazo. E isso vai gerar um arrependimento futuro com um alto grau de certeza. Então, se a gente não consegue parar também para aproveitar o que a gente já tem, o que a gente já conquistou, e fica só na inveja, só no querer conquistar, porque o fulano tem isso, isso pode fazer a gente não ter uma manutenção boa da nossa saúde mental e fazer sacrifícios com alta chance de arrependimento futuro, porque a gente está construindo um castelo de cartas. Além disso, existe muito uma sensação de autocobrança que pode vir junto com a inveja. Uma autocobrança disfuncional. Autocobrança não como um sentimento à parte, mas como um puxadinho, né, dessa inveja, que pode ser disfuncional. Uma ideia muito forte de o outro tem, eu já deveria ter conseguido conquistar isso. Por que o outro tem e eu não tenho? O que falta em mim? Né? Puxa, mas a pessoa é mais nova do que eu e ela já tem um salário maior. Puxa, mas a pessoa já conquistou tanto e eu ainda não consegui conquistar isso. Mas a pessoa conseguiu tal coisa e eu não. Né? E a gente fica se culpando. Por que eu não consegui? O que tem de errado comigo? E às vezes a gente fica falhando em entender onde é que estão esses pontos. E aqui que é muito importante, por isso que eu estava falando mais cedo, a gente precisa ter muita cautela para fazer a leitura e para fazer uma comparação realista e justa. E aqui que entra a questão que eu estava falando da comparação. A comparação justa ou injusta. Uma boa comparação é aquela em que você consegue entender não apenas a pessoa tem X, eu não tenho X. Não apenas o resultado, mas uma comparação justa é aquela que entende para conseguir X ela fez Y, ou ela teve acesso a Z. Eu não fiz Y, ou eu não tive acesso a Z. Então a gente precisa entender a trajetória daquela conquista, daquela coisa que a pessoa conseguiu. E a minha trajetória e como a minha trajetória dessa pessoa foram diferentes. Porque senão você vai se autocobrar e se culpar, aí a gente entra numa culpa disfuncional, por algo que você não conseguia ter feito de diferente até aquele momento. Porque nós temos trajetórias de vidas diferentes das outras pessoas, prioridades de vida diferentes das outras pessoas, condições de vidas diferentes das outras pessoas. E isso faz com que, naturalmente, nós tenhamos resultados diferentes. Até as nossas capacidades e características pessoais, as nossas preferências, os nossos valores podem ser diferentes. Então, às vezes, uma pessoa conseguiu mais dinheiro do que você porque ela tinha um determinado valor diferente do seu, né? Você tinha um valor que ela não tinha e ela fez coisas, por exemplo, no trabalho que você não está disposto a fazer, porque senão isso te causaria problemas emocionais por ser incoerente com os seus valores. Ou às vezes você escolheu ter um filho antes daquela pessoa e a pessoa deixou para ter um filho num segundo momento, né? Mas para você era muito importante, você priorizou porque tinha a ver com o teu sentido de vida ter um filho naquele momento. Às vezes a pessoa tinha mais suporte da família, pode ser um suporte financeiro ou às vezes mais apoio emocional da família. E isso deu uma vantagem de início para ela conquistar alguma daquelas coisas mais rápido e você não teve aquilo. Né? Então, assim, pelos mais diferentes motivos, e geralmente é um cálculo muito complexo, multideterminado, de vários fatores que se somam na nossa trajetória para chegar em resultados diferentes. Então, quando a gente vê e sente inveja, é importante a gente fazer também a análise das condições e da história que nos levou a, nesse exato momento, nós dois, né, eu que estou sentindo inveja e a pessoa que tem a coisa, a conquista que eu invejo, e eu pensar quais foram as diferenças para que nesse exato momento a gente tenha chegado em situações diferentes.
para evitar a armadilha de ficar se autoculpando demais por coisas que a gente não tinha controle antes, porque agora a gente não vai conseguir mudar, e isso travaria a gente, traria sofrimento desnecessário, ou seja, disfuncional, e a partir disso a gente consegue entender melhor o que eu posso fazer nas minhas condições, considerando a minha trajetória, considerando quem eu sou, quais são os meus valores, para, inspirado por essa outra pessoa de quem eu sinto inveja, eu gosto de falar que inveja é quase que um tipo de inspiração, quando a gente consegue ter uma inveja bem trabalhada, sabe? Então, inspirado por essa conquista da outra pessoa, como eu posso, considerando toda a minha realidade, todo o meu ser e toda a minha história, buscar isso que agora eu sei que é possível ter. Porque eu vi que eu quero esse negócio, é que eu quero ter essa conquista, ok? Então, olha que funcional que é isso. E olha como que a gente consegue evitar daí esses perigos de ficar tipo, putz, mas fulano... Sabe aquela coisa que às vezes os pais falam, mas teu primo passou em concurso público, né? Mas eu, na tua idade, fazia tal coisa. Às vezes as pessoas ficam instaurando em nós esse tipo de coisa errada, né? Que é totalmente disfuncional, que é só comparar os resultados, mas não comparar tudo que levou os resultados. Porque a gente precisa olhar para o passado para focar no planejamento do agora para frente, não para ficar se culpando desnecessariamente por algo que você não vai mudar, ou que às vezes nem dependia de você, como por exemplo em qual berço você nasceu.